Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cíntia, professora de História. Hoje iremos desenvolver a aula número 10 do 8º ano. O tema, o assunto da nossa aula é Iluminismo, contexto e as características. Para isso, nós temos os seguintes objetivos: recordar as características do antigo regime, definir iluminismo, bem como o país e o século do seu auge, comparar as ideias do antigo regime com as do iluminismo, distinguir os principais ideais iluministas, relacionar a enciclopédia como meio de propagar todo o conhecimento acumulado em tal período e detalhar aspectos do iluminismo presentes na economia, educação, literatura e também dentro da política. Primeiramente, já peguem os materiais de vocês para a aula, o livro este que vocês utilizam em sala de aula, o livro didático, ou demais que vocês tenham, caderno para fazer as anotações, bem como lápis, caneta e borracha. Então vamos lá. Primeiro, antes de iniciarmos, o Zezinho já nos ajuda. A gente precisa fazer algumas análises a respeito do antigo regime. A gente precisa relembrar alguns pontos específicos, mas quais são eles? As características, tanto na política, economia, sociedade e na parte cultural. Primeiramente, nós temos o antigo regime, em que na política caracteriza-se o absolutismo, onde o líder, o rei, tem poder absoluto sobre a política, economia e também militar. O que isso quer dizer? É ele o responsável por criar as leis, as regras do país, isso dentro da política. Dentro da economia, ele vai determinar a moeda, bem como o conjunto de impostos daquele estado. E na área militar, é ele quem vai comandar o exército, determinar os momentos de paz ou de guerra. Outra característica importante dentro da economia, nós temos o mercantilismo, que é composto de 4 características básicas. Nós temos o metalismo, ou também conhecido como bulionismo, em que o país mais rico é aquele que possui mais metais preciosos. A questão do pacto colonial, em que as metrópoles conquistam territórios que passam a ser colônias, e essas colônias são obrigadas a comprar somente da metrópole. Nós temos também as medidas protecionistas, que são barreiras alfandegárias para evitar a entrada de produtos importados, cobrando assim impostos, taxas para valorizar o produto feito dentro do país. E a outra seria a balança comercial favorável, que de certa forma funciona até hoje. O país ele precisa exportar mais e importar menos para que a balança comercial esteja favorável a ele. Dentro da sociedade, nós vivemos uma sociedade estamental, em que ela é dividida em estamentos, clero, nobreza e servos, em que essa mudança de nobre para camponês, para servo, ou vice-versa, basicamente é nula, não acontece, é estamental, é parada, é estática. E dentro da parte religiosa, cultural ali, nós temos a intolerância religiosa, em que o rei determina a religião oficial do país e não dá para seguir outra senão aquela que o rei coloca como oficial. Muito bem, revimos as características que a gente já estudou lá no 7º ano. Mas o que isso tem a ver com o iluminismo? Então, o iluminismo, também conhecido como ilustração do século XVIII, ele é um movimento de intelectuais, pessoas que estão pensando aquela situação de uma maneira a melhorar a sociedade em que vive. Eles defendem aspectos de igualdade e autonomia entre todos, e eles eram contrários aos privilégios da nobreza. Tá? Por que os nobres eles têm alguns privilégios, não pagam determinados impostos, quando cometem um crime ainda são julgados de maneira diferenciada? Eles criticam ao antigo regime, aquele conjunto de características que a gente viu ainda hoje, e
o auge assim, dessas discussões se deu na França no século XVIII. Mas vamos fazer assim, uma comparação entre o antigo regime e o iluminismo. O que eles defendem? Como a gente viu, na área da economia nós temos o mercantilismo. O Estado interfere na economia. É o rei quem vai dizer o que você vende, a quanto você vende, a questão dos impostos e assim por diante. O iluminismo já defendia a fisiocracia, onde a terra seria responsável por criar riqueza, por dar riqueza às pessoas, e a questão do liberalismo econômico, ou seja, o governo não interfere na economia, mais ou menos como funciona hoje. Não é o prefeito que vai dizer o que eu posso vender no meu mercado, o que eu não posso vender e a quanto eu devo vender. Eu tenho essa liberdade e o meu cliente tem essa liberdade de comprar no meu estabelecimento ou em outro estabelecimento. Aí a gente vai entender um pouquinho melhor quando a gente estudar a respeito do Adam Smith, na questão assim dessa livre concorrência. Em termos políticos, temos o absolutismo monárquico dentro do antigo regime. Uma pessoa responsável, assim, dona de todos os poderes. Já na parte iluminista, eles defendiam o governo constitucional. Poderia ser uma monarquia ou república, mas desde que respeitasse uma constituição, que é um conjunto de leis feitas pelo povo e para o povo. Dentro da sociedade, no antigo regime, estamental, ou seja, o nascimento determina a posição que eu vou ocupar dentro da sociedade. Já o iluminismo dizia o seguinte: igualdade, todos são iguais juridicamente, todos têm os mesmos direitos e a ascensão de uma classe para outra, ela vai se dar por mérito. Você trabalha muito, você conquistou riquezas, consequentemente você vai mudar a sua classe. Na questão da cultura, dentro do antigo regime, como o rei, ele de certa forma tem uma ligação muito forte com a igreja, nós temos a fé e a tradição da igreja. Já no caso do iluminismo, é o uso da razão, o uso da ciência, experimentação para explicar o porquê das coisas. O racionalismo é muito presente dentro do iluminismo. Falei para vocês no início da aula que nós iríamos entender a questão dos ideais iluministas. Vocês encontrarão em livros Liberté, Égalité e Fraternité, em francês. O que isso quer dizer? Eu chamo eles de LIF. Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, em que sentido os iluministas vêm a defender? Liberdade de expressão. Eu posso expressar, dizer aquilo que eu penso, sem ser punido por isso. Eu posso seguir a religião que eu mais me adequo, sem ser punida por isso. Porque lembrem-se que o rei vai dizer o que você pode e o que você não pode, qual religião que você pode seguir, qual religião que você não pode. O que você pode falar e o que você não pode, porque os contrários ao rei, eles podem vir a ser punidos. Então, dentro da teoria iluminista, eu tenho liberdade para isso. Igualdade, em que sentido? Igualdade principalmente no sentido jurídico. Ou seja, eu sou nobre, cometi um crime. O Zezinho é um servo, não pertence à nobreza, ou é um burguês que não tem o sobrenome nobre, cometeu o mesmo crime. Nós temos que ser julgados de maneira igual. Não é porque eu sou da família do rei que eu vou ter alguns privilégios. De repente eu nem serei presa, mas ele vai ser preso ou condenado até a morte. Igualdade de oportunidades e de exercício da cidadania. Então, nesse sentido, igualdade em todas as questões jurídicas, questões de direitos e deveres. A fraternidade. É uma sociedade que vai valorizar o coletivo e não um grupo de pessoas. Lembrem-se que no antigo regime, de certa forma, quem era do clero ali, pertencente à igreja e pertencente à nobreza, eles eram privilegiados, não pagavam diversos impostos,
na hora do julgamento, recebiam penas inferiores, mas aqui nós estamos pensando numa comunidade, em algo que se pensa no coletivo. Isso partia do pressuposto iluminista, de liberdade, igualdade e fraternidade. O iluminismo ele influenciou diversas áreas, como a política, economia, educação, arte, cultura e moral da época. Inclusive, os ideais iluministas de liberdade, igualdade, fraternidade, ele acabou inspirando movimentos de independência aqui nas colônias da América, como o caso dos Estados Unidos. Até nas próximas aulas, quando tratarmos sobre a independência dos Estados Unidos, a gente vai ver na Declaração de Independência basicamente os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Um fator aqui que acontece no Brasil, Conjuração Mineira, cujo líder Tiradentes também recebeu influência iluminista nos seus ideais de busca pela igualdade, libertar-se das amarras de Portugal. Então, nesse sentido, o iluminismo vai favorecer vários eventos. A Revolução Francesa, que estudaremos também, é baseada nestes ideais. O iluminismo e a enciclopédia. Então, ela foi uma iniciativa do Diderot e do Jean, e ela tinha como um dos principais empreendimentos dos iluministas reunir todos os conhecimentos até o momento dos seres humanos num conjunto de livros, de forma resumida, né? Com que propósito? Mostrar tudo aquilo que foi construído por meio de avanço científico, do racionalismo, né? E não mais da parte das ideias religiosas, do que estava na Bíblia, tá? Então, neste sentido, a enciclopédia era também um mecanismo, um instrumento para espalhar as ideias iluministas, essa valorização do racionalismo. Exemplo dela, vocês têm até nas bibliotecas das escolas a enciclopédia Barça. No meu tempo e no tempo do Zezinho era o nosso Google. Se você for pegar, a enciclopédia Barça é uma das mais conhecidas. Nas minhas escolas tem também a enciclopédia do Show do Milhão. Você pega lá o primeiro, aí você vai ver da letra A até a letra C. Então vai ter um verbete como se fosse um dicionário. E lá vai ter um texto explicando sobre aquele verbete, aquela palavra, seja uma pessoa, seja um acontecimento. E era por ali que eles colocavam todo o conhecimento adquirido até aquele momento. Continua existindo? Continua, mas hoje em dia não é mais utilizado porque nós temos enciclopédias eletrônicas. Ali na internet coloquei, tem diversos assuntos, tem todo o conhecimento reunido, está na internet. Essas aqui, a Barça, por exemplo, está servindo só para pegar pó lá nas bibliotecas das escolas. Mas peguem lá na hora do recreio, ou quando vão trocar o seu livrinho da biblioteca, dá uma olhadinha lá, é muito legal. Liberalismo econômico. Dentro da economia, o liberalismo econômico é que mais interferiu nesse aspecto. De acordo com essa ideia, o trabalho era a fonte de riqueza, por isso era necessário trabalhar, aperfeiçoar a produção e gerar cada vez mais investimentos e lucros. O mercado, então, ele não deveria ser orientado pelo rei, né? O que pode e o que não pode, mas pela lei da oferta e da procura. Ou seja, o Estado não interfere na economia. Muito bem, o trabalho era a fonte de riqueza. Quanto mais trabalho, mais rico eu fico. Será que isso funciona até hoje? Eu já ouvi até uma frase que diz o seguinte: o cara que trabalha demais, ele não tem tempo para acumular dinheiro. Pensem aí, como é que funciona? Será que quanto mais se trabalha, realmente mais você recebe por este trabalho? Tem uma história de uma mais-valia, ou seja, eu trabalho, recebo uma parte daquilo que eu trabalho, a outra parte fica para o meu patrão, para o meu chefe. Então comecem a pensar nesse sentido. Luzes na educação.
Os iluministas, eles ficavam bastante apreensivos com a questão de que a educação era de responsabilidade da igreja. Então, qual a defesa da parte deles? É uma educação básica, gratuita, ou seja, mantida pelo Estado, como são as nossas escolas públicas hoje, obrigatória e laica. Laica não tem a ver com cachorro. Laica quer dizer que não tem a intervenção da igreja. Nada da igreja que ensina as pessoas, diz o que pode e o que não pode, conforme a Bíblia. O ensino para os iluministas, além de trabalhar a questão das ciências, seja todo esse conhecimento adquirido ao longo do tempo, deveria também ensinar ofícios, técnicas, com o propósito de preparar esses estudantes também para o mercado de trabalho, uma vez que o trabalho é a fonte da riqueza. Ainda havia uma certa divisão de escolas, porque existia a escola para preparar o burguês a ser dono do empreendimento e para o povão, para aprender a trabalhar. Então, nesse sentido, há uma evolução no processo educativo, mas ainda há essa exclusão, essa divisão. Escola para burguês, para rico, e escola para o povão, para pobre. Aqui ele vai aprender a ser dono da empresa, a administrar, aqui ele vai aprender a trabalhar, a respeitar ao seu patrão. Será que isso ainda funciona? Como é que está acontecendo a educação na tua escola? Você acha que você está sendo preparado para saber discutir, para mais tarde ser um dono do empreendimento ou para ser um funcionário? Pense sobre isso, debata em casa com seus professores, tá? Ainda sobre a literatura iluminista, até nós iremos falar um pouquinho na próxima aula sobre esses dois autores. Mas nós temos o Cândido Otimismo, de 1759, do Voltaire. É uma história de ficção, em que o Voltaire, ele satiriza todos aqueles que acreditavam que as ações divinas eram favoráveis aos homens. Digamos assim, eu estou feliz porque Deus quis assim, eu sou rico porque Deus quis assim. Ou que havia uma ordem universal prévia, harmoniosa e regrada pela justiça divina, né? Aquela da questão da predestinação absoluta por parte do Calvino, por exemplo, em que Deus já vai predestinar quem será rico, quem será pobre, quem será dono da empresa e quem não vai ser dono da empresa. Então, por ser contrário, por ser anticlerical, Voltaire defendia a ideia de que a pessoa tem que ter liberdade para pensar, não a igreja pensar por ela. Neste sentido, ele falava que o fanatismo levava à ignorância das pessoas. Então, por isso, nesse livro, Cândido Otimismo, ele faz essa sátira dessas pessoas que eram muito presas à igreja. Emílio, ou da educação, o Rousseau, outro cara, que na ideia dele, as pessoas, os seres humanos, eles nascem bons, mas é a sociedade que vai corromper, vai tornar esse adulto um adulto mau. Então, há uma descrição de características da boa educação, de como deve ser a sociedade, o meio em que ele vive, para que sim, ele seja um adulto melhor, capaz de impedir que o mundo se torne pior. Então, nesse sentido, Rousseau busca explicar a utilização da educação, da sociedade, do conhecimento para melhorar a sociedade em si. Mas a gente vai entender um pouquinho melhor as ideias de Rousseau, porque ele não ficou só focado nessa questão, mas também ele vai ajudar em questões políticas dentro do iluminismo. Despotismo esclarecido. Essa ideia basicamente vem de Voltaire. Qual é a ideia? Voltaire acreditava que as pessoas não eram muito inteligentes para eleger um líder. Então, nesse sentido, ele defendia o despotismo esclarecido. O que isso quer dizer? É um rei que continua no poder,
tá? Mas ele não vai ser um rei absolutista em que o poder fica todinho em mãos, nas mãos dele. Vai ser um líder esclarecido. Percebam a questão do clarear novamente. Iluminismo, luz, dar luz às ideias. E esclarecido no sentido de clarear com as ideias iluministas. É um rei que vai governar baseado nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Ele vai criar mecanismos, constituição, para que dê esse poder em que a pessoa tem essa liberdade de expressão, que ela tem essa igualdade jurídica, que se pense no coletivo. Talvez não seja o ideal, mas é o mais próximo daquilo que seja mais justo dentro da sociedade. Exemplos nós temos a Rainha Catarina II da Rússia, Gustavo III da Suécia, José I de Portugal, Frederico II da Prússia, José II da Áustria e Carlos II da Espanha, até para pesquisar um pouquinho melhor. Pombal, no Brasil, também tinha umas ideias mais iluministas, mas a gente vai falar posteriormente sobre ele. Na próxima aula, a ideia é a gente conhecer um pouquinho de todos esses iluministas, esses filósofos que a gente falou hoje. A princípio, Voltaire, falei um pouquinho sobre o Adam Smith, o Rousseau, mas ainda terão outros, o Montesquieu e o Locke. Então, a gente vai entender um pouquinho o que eles defendiam de acordo com estes ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. Por hoje é só. Agora a gente vai para a atividade. Espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado da aula de hoje. Tenho feito anotações para facilitar na hora de fazer a atividade, tá ok? Um abraço a todos, uma ótima semana. Até a próxima e tchau!